Fala galera, Danilo aqui, canal Fodicar. Gente, ontem aconteceu a audiência pública, onde discutiram sobre a medida provisória, né, o teto do IPI, hoje que está limitado a 70 mil para o PCD, foi praticamente o principal assunto. Assim, a audiência teve mais de 3 horas de duração, com diversas perguntas, diversas análises ali, uma conversa mesmo, né, com representantes especialistas em PCD, em isenção, em carro, e também representante do governo, para saber como é que vai ficar essa questão da medida provisória. E já adiantando vocês aqui no início do vídeo, ainda não foi nada decidido, tá? Essa audiência ela não tem ali como objetivo já definir como é que vai ficar a medida provisória. Ela tem como objetivo reunir informações, sugestões, opiniões, né? Para que sejam feitas ali as possíveis análises e passar para essa votação, para realmente definir como é que vai ficar a medida. Até porque, gente, eu queria falar uma coisa bem importante. Ela tem um prazo de validade. Normalmente esse prazo é de 60 dias a partir do dia que ela foi criada. Ela foi criada no dia 1º de março. Então a gente sabe que daqui a pouco ela tem que ter uma resposta. A gente precisa saber o que vai acontecer, se vai passar ou se não vai passar. Então tá muito perto, né? Se a gente contar 60 dias, a gente tem de março até abril, de abril até maio. Então, praticamente maio aí, se estender um pouco até junho no máximo, a gente já consegue ter uma resposta de como que vai ficar essas isenções. E como eu tinha dito para vocês num vídeo anterior, a maior parte das pessoas que estão votando, e são governantes, né, pessoas lá de dentro mesmo, elas estão votando contra essa medida. Elas não querem que ela realmente passe. E estão colocando algumas regras, como por exemplo o teto de 100 mil, 150 mil, né? Enfim, tem várias possibilidades aí. Só que o que eu queria trazer como uma observação e uma coisa que eu acho que é importante ficar de olho, porque são os carros PCD. Não adianta a medida provisória ter uma alteração, mas continuar sem carro para comprar, não vai mudar muito. Então assim, tem lá por exemplo, sugestões de até 100 mil reais o teto, né? Vamos colocar até 100 mil reais o teto do IPI para o PCD comprar. Vai resolver um pouco o problema? Olha, se a gente olhar, por exemplo, se a gente observar os SUVs automáticos que a gente tem hoje no mercado, o T-Cross, por exemplo, custa 110 mil. Um Tracker LT, que é o mais barato automático, custa 103 mil, tá chegando quase nos 104 mil. Se a gente olhar, por exemplo, para um Nivus, a Comfortline custa 96. Um Kicks Sense, que é uma das versões mais baratas automático, já custa 98. Então, para pensar numa coisa, você vai ter SUV que entra, você vai ter SUV que não entra, e esses que não entram, eles estão muito perto de chegar no limite de 100 mil e ultrapassar e sair de novo. Então, imagina um teto de até 100 mil reais. Ele vai te possibilitar comprar alguns, mas que num prazo médio aí, eu diria, eles já vão subir de preço e vão sair. Então, os SUVs, e por que eu falo dos SUVs? Porque é o mercado que está melhor assim de compra de carro, né? É o mercado que estão investindo mais, estão tirando o carro popular de linha, estão tirando os carros mais simples para investirem nos SUVs. SUV compacto, SUV médio, estão para chegar os mini SUVs, que ainda é uma coisa nova, né? A gente não sabe quando que vai começar, mas já tem projeção de trazer Magnite para entrar no lugar do March, já tem projeção de mini Jeep, do mini SUV da Citroën. Então é um mercado que vai começar a entrar no Brasil e eu acredito que vai fazer muito sucesso. Então esse limite de 100 mil, ele possibilitaria uma coisa assim temporária. O que as montadoras poderiam fazer como sugestão, como alteração para poder vender o carro para o PCD num limite, por exemplo, de 100 mil? Fazer o que elas faziam antes. O que elas faziam antes? O Renegade, EcoSport, Kicks, todos esses carros aí, quando eles foram lançados no Brasil, eles não custavam menos de 70 mil. Nunca existiu SUV por menos de 70 mil. Essa é a verdade. Eles sempre custavam ali 70 e pouco, 80 e pouco, né? Mas não 70. Só que a diferença de preço que passava lá atrás era pequena. Passava ali 8 mil, 9 mil, 10 mil, 5 mil, 6 mil. Não passava muito dos 70 mil. Então o que as montadoras faziam? Vamos diminuir. Vamos pegar esse valor que sobra
vamos reduzir de custo no carro para vender mais barato e o PCD conseguir comprar com todas as isenções. Então beleza, por isso que foram criadas as versões PCD, para elas ficarem dentro desse limite. Hoje o cenário é outro, por quê? Porque os SUVs eles não passam mais 5 mil, nem 6, nem 7, nem 8, nem 10 mil apenas, dos 70. Eles passam muito mais, eles passam 20, 25, 30 mil. Eles estão quase batendo na casa dos 100. Então as montadoras elas poderiam fazer o quê? Olha, já que a gente tem um limite de até 100 mil e eu tenho um T-Cross aqui de 110, vamos tirar 10 mil? Vamos vender um T-Cross com menos coisas, né? Com menos itens para reduzir o custo e a gente vende ele de 100 mil, aí joga a isenção do IPI, joga mais um bônus em cima, o carro cai lá, por exemplo, para 80, de 100 mil para 80, de 100 mil por 85, isso é uma alternativa. Né? Pegar a versão que passa um pouco dos 100 mil ou tá ali batendo nos 100 mil e reduzir o preço dela. Mas aí, o que vai acontecer? Você vai comprar um carro de 100 por 80, um carro de 95 por 75. Isso num cenário bom, né? IPI mais bônus de fábrica. Se elas derem bônus e se elas montarem uma versão por menos de 70 mil. A gente não sabe se elas vão fazer isso, né? Por isso que um limite de 100 mil, ele é temporário. Ele ia possibilitar você comprar HB20, Onix, Argo, Cronos, todos esses carros que não são SUVs. São outros modelos, aí beleza. Porque muitos não chegam nem nos 100 mil reais mesmo. Eles ficam lá nos 80 e pouco. Até Honda Fit, Honda City não chega nos 100 mil. As versões mais tops assim. WRV, se eu não me engano, também não chega. Mas todos os outros SUVs meio que já passam. HRV, principalmente, tem versão que já passou de 100 mil faz tempo. Compass nem tem, né? Corolla Cross, assim, esses carros nem tem por menos de 100 mil. Então ele possibilitaria comprar apenas alguns carros, né? Isso é importante a gente ficar sabendo, por quê? Porque se você estiver pensando em comprar um SUV, tá chegando um novo Creta aí, né? Vai que a Hyundai coloca o preço menor assim com o câmbio automático acima de 100 mil e tem grandes chances. Se o teto for 100 mil, não entra o novo Creta, não dá para comprar. A Hyundai teria que montar uma versão para se encaixar abaixo dos 100 mil. E aí a gente vai ficar dependendo para saber se elas vão montar, porque pode ser que elas não montem. Sem contar que a gente tem o ICMS que não entra, porque ele é até 70 mil, e você tem o IPVA, hein? Tem que tomar cuidado com o IPVA, porque o IPVA, se você compra um carro, por exemplo, de 100 mil, olha, criamos uma versão PCD aqui do novo Creta, ela vai sair de 100 mil por 80. Você vai pagar IPVA em cima dos 100 mil, 4 mil de IPVA em cima de 100 mil reais, tá? Porque o IPVA é limitado a 70. Então, na prática, o carro de 100 por 80 reduziu 20, mas você tem 4 de IPVA, então ele reduziu só 16, tá? Isso que praticamente aconteceria. O Creta tá para ganhar também motor 1.0 turbo, a porcentagem do IPI em cima é menor, né? IPI em cima de motor 1.0 é 7%. Então o cenário basicamente é esse, gente. São muitas coisas que podem acontecer, não é uma garantia de que se o IPI volte com teto vai melhorar tudo. A gente ainda está dependendo de uma outra coisa que as montadoras possam vir a fazer ou não, tá? Então, quem está com o IPI em mãos, quem está pensando em tirar, a minha sugestão é ver o que essa medida provisória vai definir, tá? Para você não ir se precipitando. Às vezes você compra um carro, pagou mais caro, aí sai uma decisão que você poderia ter economizado mais uns 10 mil aí na compra, mas você já meio que comprou, tá? Então vamos esperar aí, tá? Porque praticamente até maio, junho, conforme eu falei, a gente já consiga ter uma resposta oficial de como vai ficar essa questão do IPI em cima dos carros por PCD. Beleza? Dúvidas? Deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.